Voltamos a conversar com o senador Rodrigo Hollenberg, eleito pelo PSB do Distrito Federal. O senhor falou no último bloco sobre as preocupações, a visão que tem sobre o Brasil de hoje. Queria lhe perguntar sobre as bandeiras específicas da sua atuação parlamentar. Já sabe qual deve ser o primeiro projeto como senador? Nós já estamos estudando 2 projetos para apresentar. Um deles, que reduz o número de assinaturas para projetos de iniciativa popular. Nós tivemos, ao longo dos últimos anos, 2 projetos aprovados pelo Congresso de iniciativa popular que foram extremamente importantes. Primeiro, que criminaliza a captação ilícita de sufrágio, ou seja, a compra de votos. E agora, recentemente, a lei da ficha limpa. Que foi uma mudança, uma quebra de... Importante e que aproxima o Congresso Nacional do conjunto da população. Agora, hoje, para apresentar um projeto desse, precisa de 1% do número de eleitores válidos, de votos válidos nas últimas eleições, que é mais de 1 milhão de assinaturas. E para registrar um partido político, nós precisamos muito menos do que isso, apenas 0,5%. Então, nós pretendemos dar os mesmos critérios para a criação de um partido político, para a apresentação de projetos de iniciativa popular, aproximando a população, reduzindo o número de assinaturas, facilitando os projetos de iniciativa popular e aproximando a população do Congresso Nacional. Nós queremos trabalhar também no sentido de agilizar os instrumentos legais para garantir o acesso à internet e banda larga ao conjunto da população brasileira. Também que instrumentos seriam esses, senador? Estamos avaliando, mas talvez até colocar como um direito fundamental, ao lado do direito à saúde, o direito à educação, o direito à moradia, o direito também do acesso à rede mundial de computadores, pela importância que isso tomou hoje na vida das pessoas. São 2 temas que nós estamos avaliando neste momento como primeiras iniciativas a serem apresentadas ao plenário do Senado. Quando o senhor foi deputado, o senhor também apresentou projetos que podem vir para cá em algum momento. Desses projetos, tem algum que o senhor ainda destaque como uma prioridade? Vários deles serão desarquivados e certamente reapresentaremos aqui no Senado. Eu tenho um compromisso, por exemplo, de garantir eleição direta para administradores regionais das diversas cidades do Distrito Federal. Vamos manter esse compromisso. Entendo que a eleição direta, ela caminha no sentido de ampliar os instrumentos de participação popular. É inadmissível que cidades como Ceilândia, por exemplo, que está entre as 100 maiores cidades brasileiras, não tenha oportunidade, não tenha o direito de escolher o seu administrador regional. Nós temos alguns problemas recorrentes, inclusive neste governo, e eu lamento por isso, de que algumas cidades, os seus administradores regionais, sequer sejam moradores da cidade. Isso é um equívoco e a forma de resolver isso, no meu entendimento, é ampliando os instrumentos de participação popular e garantindo a eleição direta para administrador regional. Agora vou aproveitar esse nosso terceiro bloco para falar também dos temas, já que o senhor mencionou uma pequena mudança política na eleição de lideranças aqui do Distrito Federal, vou trazer o tema da reforma política como um todo. Até a presidente Dilma já colocou essa como uma prioridade da legislatura que começa, da gestão que começa. Há também uma unanimidade aparente entre os parlamentares, mas os pontos são muitos. Queria saber que reforma política o senhor defende, se é que o senhor também as defende. Não, eu defendo a reforma política. Agora é importante compreender a dificuldade da reforma política. É que nós temos 513 deputados e 81 senadores, e talvez cada um tenha uma reforma política na sua cabeça. E há uma confusão muito grande entre uma reforma política e uma reforma eleitoral. E muitas vezes se trata de uma reforma eleitoral como se fosse reforma política. Uma reforma política, ela é muito mais ampla, ela se trata de refazer, ela tem uma interface muito grande com a reforma do Estado brasileiro, de garantir instrumentos de participação, de valorização do servidor público, de maior transparência, né, nos gestos. Agora, a reforma eleitoral também é importante,
Agora, é muito difícil fazer uma reforma eleitoral profunda quando todos os deputados e todos os senadores foram eleitos pelo atual sistema eleitoral. Todo mundo vai fazendo o seu cálculo, né, senador? Isso cria uma certa resistência, porque, queira ou não, todos aqui foram beneficiados pelo atual sistema eleitoral. Por isso que eu só acredito numa reforma política ou numa reforma eleitoral, ou em ambas, se houver efetivamente uma participação popular. E aí nós temos que investir nisso, trazer para dentro do Congresso Nacional as entidades da sociedade civil, a OAB, a CNBB, as centrais sindicais, todas as entidades para que esse debate ecoe no seio da população. E aí sim, o Congresso Nacional, pressionado pela opinião pública, como foi pressionado na lei da ficha limpa, possa ter uma proposta efetivamente de avanço. Agora, vou falar alguns temas aqui para eu saber a sua opinião. Por exemplo, voto distrital misto. O senhor, a princípio, é simpático? Ao voto distrital, não. Acho que o sistema proporcional, ele permite que todos os segmentos da população estejam representados no Congresso Nacional. O voto distrital cria distorções que, no meu entendimento, não são positivas para a diversidade política e cultural que nós temos no nosso país. O voto distrital misto precisa ser examinado. Eu diria que vale a pena examinar. Financiamento exclusivamente público das campanhas. É importante ressaltar que no Brasil nós já temos um financiamento misto. Nós temos o fundo partidário, nós temos o tempo de televisão destinado aos partidos políticos e isso tudo é financiamento público, que convive hoje com o sistema privado, de financiamento privado, em que poucas empresas e grandes empresas financiam grande parte dos parlamentares eleitos. No meu entendimento, o financiamento mais correto é o misto, porque o financiamento exclusivamente público, ele também tende, onde aconteceu, a afastar os parlamentares do conjunto da população, mas no meu entendimento nós deveríamos reduzir drasticamente o custo das campanhas eleitorais, limitar as doações às campanhas eleitorais e estudar aí sim, talvez o fim do financiamento de pessoa jurídica, permitindo apenas, com limites, o financiamento de pessoas físicas, porque isso aproximaria o eleitor do candidato. Com essas pequenas mudanças, ou grandes mudanças, já dá para dizer que mudaria o quadro da política brasileira de alguma forma? Mudaria alguma coisa, eu não acredito em mudanças muito significativas, mas sem dúvidas avançaria. Como vem avançando, acho que o sistema político brasileiro, nós temos um sistema político que não tem só defeitos, é importante ressaltar isso. Nós temos um sistema eleitoral que consegue produzir resultados em 4 horas. Nós vemos aí os Estados Unidos, onde se elogia muito o avanço democrático dos Estados Unidos, que tem problemas na apuração das eleições, que o Brasil já superou há muito tempo. Nós aprovamos recentemente, essa sim, uma reforma do Estado brasileiro, a Lei da Transparência, de autoria do ex-senador, do senador Capiberibe, que obriga que o governo federal, os governos estaduais, os governos municipais, os poderes executivo, legislativo e judiciário são obrigados a publicar na internet em tempo real todos os seus gastos, seus contratos, seus convênios, seus pagamentos. Isso sim caminha no sentido de uma reforma política, porque de uma reforma do Estado que dá transparência à coisa pública. Mas eu acredito que o grande debate e a grande polêmica se dará em torno de lista fechada ou lista aberta. Porque muitos dos que defendem o financiamento público de campanha entendem que ele só pode ser feito com lista fechada, do que eu discordo. E eu discordo dando o exemplo que hoje nós temos a lista aberta e já temos parte da campanha financiada com financiamento público através do fundo partidário e através do tempo de televisão destinado aos partidos. Eu tenho uma última pergunta muito breve, porque o nosso programa já está chegando ao fim, mas sobre sua trajetória política, que voos mais altos o senhor ainda almeja, já que teve uma carreira de ascensão de alguma forma tão rápida, distrital, secretário do DF, secretário nacional, deputado federal e agora senador. O que a gente espera aí? Eu quero dizer que eu sou muito grato à generosidade da população do Distrito Federal, que me permitiu chegar muito longe.
como senador do Distrito Federal, o que para mim, como disse, é motivo de muita responsabilidade e de muita honra. Eu tenho esse mandato de 8 anos dado pela população do Distrito Federal e eu estarei nos próximos 8 anos totalmente focado nesse objetivo de servir bem ao meu Estado, à minha unidade, o Distrito Federal e ao povo brasileiro. Senador Rodrigo Hollenberg, muito obrigada por esta conversa. Eu que agradeço. A você que nos acompanha, também muito obrigada pela atenção e até a próxima.